Olá, meus queridos alunos de sexto ano. Hoje eu vou colocar o gabarito para vocês. Peço perdão a demora. Hoje foi um dia muito difícil para mim, corrido. Eu ainda tô com um problema de saúde, tô com uma possível tendinite aqui no ombro esquerdo, um deslocamento do joelho, né, da articulação do joelho. E tô cheio de dor. Ontem eu fui ao médico, por esse motivo eu não estava na aula presencial, mesmo na situação pós-operação da Vila Aliança. Gostaria de estar presente, mas infelizmente por excesso de dor eu não consegui estar lá. Mas então a gente vai comentar, né? A gente vai falar sobre o gabarito dos exercícios sobre Mesopotâmia e Egito, tá? Antigo. E vou colocar para vocês uma videoaula sobre maias, incas e astecas, que eu já tenho gravada, que é uma videoaula muito boa, falando exatamente sobre o desenvolvimento dessas sociedades, de forma profunda. Então, eu vou colocar aqui comentando a apostila, né, o material do Rio Educa, e depois comentando a aula sobre maias, incas e astecas. Então, a gente está aqui na página 102. Eu não consigo compartilhar a tela com vocês, acompanhem comigo na apostila de vocês. E fala sobre a importância dos rios para o desenvolvimento das cidades do Antigo Oriente. Esse vídeo ele serve tanto para o povo que está no presencial, como para o povo que está no remoto, tá? Eu já tinha mencionado a importância dos rios. A gente já percebeu que tanto na sociedade de Egito Antigo, que fica na África, tanto quanto as sociedades mesopotâmicas, as primeiras grandes civilizações que vão surgir após a sedentarização, do ser humano, vão ser em torno de rios. Por quê? Primeiro, água é necessário para beber. Segundo, você não consegue se fixar no território sem que você tenha a base da alimentação de uma sociedade que vai se basear em grãos, principalmente na fermentação dos grãos para fazer bebidas, ou até mesmo na fermentação dos grãos para fazer mingau, que dão grande substância, e também numa outra situação, né, na maceração desses grãos, ou seja, na trituração desses grãos. Esses grãos vão ser triturados, vão virar uma farinha e vão fazer o pão. Então, a base da comida, né, das sociedades era em cima dos grãos: trigo, centeio, joio, né, a cevada. E então você precisa o quê? Você precisa de água para irrigar os campos de agricultura. Por isso que as primeiras grandes sociedades do Antigo Oriente vão surgir em torno dos rios. No caso do Egito, do Nilo; no caso da Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Que vão cortar toda aquela região. África, continente africano, bem no centro do globo terrestre, e mais um pouquinho para a direita, já no sentido da Ásia, a Península Arábica, tá? Que fica entre a África e o Mar Vermelho. E tem o Golfo Arábico ali, né, ao lado direito, que já cola na Ásia, né, no continente asiático. Então, ali é um meio do caminho, né? Por isso, o Antigo Oriente eram formadas as primeiras populações sedentárias. Elas já praticavam agricultura, cultivavam seus alimentos e também dominavam técnicas de pastoreio, que a gente chama de pecuária, né? A criação de gado, seja ele bovino, caprino, ovino, ou seja, de ovelhas, ovino, caprino de cabras, e também o bovino de bois. Então é a criação de animais, vem da palavra pecus, ou seja, gado, tá? Essas técnicas, agricultura e pastoreio, possibilitaram a fixação e a permanência desses grupos em um mesmo território por longos períodos, ou seja, eles não precisavam mais sair de um lugar para o outro em busca de alimento, como era no caso dessas sociedades, quando elas eram nômades.
A partir do momento em que elas podem se fixar naquele mesmo território por longo período, por longo tempo, significa que elas são sedentárias. Elas já cultivam e já criam o seu próprio alimento a ponto de não precisar sair dali. Então, elas fixam residências. E as aldeias começam a surgir, as cidades começam a surgir, as cidades começam a crescer, deixam de ser cidades-estados independentes. Opa, um termo novo. O que seria uma cidade-estado independente? Uma cidade-estado independente é uma cidade que tem o seu próprio rei, o seu próprio governante, sua própria política, mesmo que ela compartilhe, por exemplo, parte da sua cultura, parte da sua língua, ou até hábitos e costumes em comuns com outras cidades que estão ao redor. Por isso é cidade-estado, porque ela possui a sua própria identidade, o seu próprio governo. O governo da sua cidade não interferia no governo da outra. A diferença é que quando a gente tem um reino e depois um império, o governante ele vai governar sobre diversas cidades. Então, por exemplo, na Mesopotâmia antiga, em torno do rio Tigre e Eufrates, existiam 4 principais cidades: Ur, Uruk, Nippur e Eridu. Essas 4 cidades, cada uma tinha seu governante, cada uma tinha o seu rei. No início da civilização mesopotâmica, nos sumérios, por exemplo. Então, cada uma era uma cidade-estado independente. Ur não se interferia com Uruk, que não se interferia com Eridu e nem com Nippur. Cada uma tinha o seu governante, cada uma tinha suas leis, cada uma tinha os seus hábitos, costumes e língua, mesmo que com características incomuns com muitas coisas. O que ocorre? A partir do momento em que uma cidade vai crescendo em poder, em que uma cidade vai crescendo em riquezas, o governante vai se tornando cada vez mais famoso, mais poderoso. E nesse passar de tempo, o rei de Ur, por exemplo, pode, através daquela cultura suméria, né, incorporar a cidade de Uruk e depois de Nippur e depois de Eridu. Com o passar do tempo, aquelas cidades se tornam um reino único. E aí um grupo, às vezes, da mesma cultura, de uma cultura próxima, engloba aquele outro reino e forma um império. E o que seria um império? Existe um rei único sobre uma grande extensão de território, incorporando diversas outras cidades com a mesma língua, costumes incomuns ou até mesmo similares, ou seja, não é igual, mas similares. Assim foi a civilização suméria, que depois foi incorporada pela Síria, que depois foi incorporada pela civilização caldeia e depois pela civilização babilônica. Nós temos aí, 4 civilizações dentro da Mesopotâmia, uma incorporando a outra. E as cidades Ur, Uruk, Eridu, Nippur, mais Assus, mais Nínive foram crescendo e entrando dentro desse pacotinho chamado de Mesopotâmia. Então, todos esses grupos culturais que pertenciam àquela região da Península Arábica formaram a civilização mesopotâmica. Tinham cultura similar, hábitos e costumes em comum, mesma língua, política similar, e aí depois de reino, eles se tornaram império, principalmente o Império Caldeu e o segundo império, que foi o Império Babilônico, né? Bem, já que os rios ofereciam água potável para as populações, permitiam a produção agrícola com a irrigação, era importante dividir circulação de mercadorias e pessoas por meio de embarcação, essas cidades vão se desenvolver ali a partir de 5.000 a.C. com os sumérios. E aí foram fundadas essas primeiras cidades da Mesopotâmia. Por que a gente sabe tudo isso? Porque em algum momento nós, historiadores, professores de história,
estudamos essas civilizações pelos vestígios encontrados por outros profissionais de uma área da história próxima chamada de arqueólogos. Os arqueólogos, eles vão desvendar, escavar literalmente o passado. E a partir desses vestígios, que são as fontes históricas de cultura material, eles vão conseguir encontrar os primeiros registros dessa civilização mesopotâmica, que são sumérios. Fontes e vestígios dessa época demonstram que haviam diversas casas nas cidades sumérias, pontes, palácios cercados por muralhas como forma de proteção aos ataques inimigos. Eles inventaram também a roda, porque a partir da roda era uma coisa muito legal, porque eles com a roda e com o arreio, com os cavalos e o arreio dos bois e o arado, eles conseguiam atrelar os bois a uma carroça e conseguiam, puxar a carga de produtos que eram produzidos, de mercadorias. E aí eles conseguiam fazer o transporte de produtos há mais de 4.000 anos antes de Cristo, do nascimento de Jesus Cristo. Isso é uma importante contribuição suméria para a humanidade. E depois essas carruagens foram transformadas em carruagens de guerra, jamais para os assírios, depois dos sumérios. Outro marco muito grande para a história é que a primeira forma de escrita do mundo vai começar na Suméria Antiga. E a escrita começa em cerca de 3.000 a.C. com a escrita cuneiforme. Então, a escrita cuneiforme vai registrar diversas línguas na região da Mesopotâmia. A língua dos sumérios, a língua dos acádios, a dos babilônios, que se dividem entre amoritas e caldeus, e a própria língua dos assírios. Então, nós temos aí diversas línguas. Temos aí diversas línguas que conseguem, diversas línguas da região da Mesopotâmia que conseguem ser conservadas a partir daquelas estelazinhas, daquelas tabuletas de argila que há a escrita mesopotâmica. Ela era uma escrita pictográfica, ou seja, era uma escrita a partir de símbolos que muitas vezes representavam expressões, outras vezes expressavam sentimentos ou situações do cotidiano. Então era simbólica, imagética muitas vezes. Na apostila há uma proposição de uma atividade escrita assim: responda em seu caderno, questão número 8. Por que os rios eram importantes para o desenvolvimento das cidades na região da Mesopotâmia? Ora bolas, a gente acabou de falar sobre isso, Os rios eram importantes porque a partir deles você conseguia promover a sedentarização daquelas civilizações ao redor, através da irrigação dos campos para a prática de agricultura, também para fornecer água para a criação dos animais na pecuária, para transporte de mercadorias e pessoas por meio das embarcações, para fornecimento de água potável para as populações. Então, em torno daqueles rios, grande parte da civilização se desenvolvia. Por isso que os rios eram importantes. Sem o exercício daqueles rios, como em torno daquela região existia muita aridez do deserto, tudo era muito árido, muito seco, as populações não conseguiriam se fixar naquele território. Então não existiria nem fertilidade no campo para que elas pudessem desenvolver a agricultura. Questão número 9. Hoje em dia, os rios ainda são importantes? Eu considero os rios muito importantes, especialmente porque se a gente não tiver rio por perto, como é que fica o fornecimento de água potável? Não fica, não existe. Se a gente não tiver rio por perto, como é que fica, por exemplo, a lavagem de roupa, como é que a gente vai cozinhar, como é que a gente vai tomar banho? Não vai fazer nada, Por quê? Já te disse, A gente não vai beber água, a gente não vai lavar roupa, a gente não vai tomar banho, a gente não consegue cozinhar, a gente não consegue plantar, a gente não consegue molhar nossas plantas, não consegue oferecer água para os nossos animais, Então, é bem difícil ficar sem os rios. Qual é o nome do rio que mais próximo passa da sua casa? Isso é uma questão pessoal.
né? Quem mora aqui em Bangu tem o Rio da Barão de Capanema, né? Da Rua Barão de Capanema. Quem mora na Vila Aliança pode ter alguns rios próximos. Em Senador Camará tem outros rios próximos também. Mas tem um rio muito importante que abastece toda a região do Rio de Janeiro e é inegável a sua necessária, né? A sua necessária contribuição para a gente, que é o Rio Guandu, né? Que a gente bebe a água do Rio Guandu, a gente usa a água do Rio Guandu tratada pela SEDAI. Questão número 10, investigando. Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Pesquise seu livro